aula aí. Então, os instrumentos ópticos, né, vão ser instrumentos que vai nos auxiliar a ver os objetos, tá? Então, eu vou sair dessa tela aqui e vou começar a escrever aqui um. Então, vamos lá, né? Que nós vamos começar hoje. Nós vamos estudar hoje, galera, tá chegando. Nós vamos começar a estudar hoje o quê? Instrumentos ópticos. Instrumentos ópticos. Que é o quê? Gente, dentro dos instrumentos ópticos, nós vamos ter o instrumento, os instrumentos de observação, isso que nós vamos observar, né? Os instrumentos de observação. Só não esquecer, todos os instrumentos de observação, eles vão criar o quê? Fornecem imagens virtuais, né? Só para não esquecer, o que, que são as imagens virtuais? São imagens que formam pelo prolongamento dos raios de luz. São imagens que formam pelo prolongamento dos raios de luz. Então, nós temos os instrumentos de observação e vamos ter também os instrumentos de projeção. Olha como que um é o contrário do outro. Os instrumentos de observação fornecem imagens virtuais e os instrumentos de projeção fornecem imagens reais. Fornecem imagens o quê? Reais. Então, virtuais é o prolongamento dos raios de luz e reais é o próprio raio de luz, certo? Então, nós vamos ter esses instrumentos aí. Então, nós separamos esses instrumentos como observação e projeção. Primeiro, nós vamos estudar os instrumentos de observação. Vocês vão ver que é super interessante e bastante desenho, viu? Então, lá, falando de quais instrumentos? Instrumentos de observação. Instrumentos de observação. Qual é o nosso primeiro instrumento de observação aí? Isso pode ser a lupa, né? Ou lente de aumento. Ela é conhecida como lupa ou lente de quê? Lente de aumento. Lupa ou lente de aumento. Tá. O que que ele faz? O que que a lupa ou lente de aumento faz? O objeto deve ser o objeto deve ser colocado
entre o foco e o centro de curvatura. Ou melhor, centro de curvatura não, centro óptico. Estou falando de lente, né? O objeto deve ser colocado entre o foco e o centro óptico da lente. Que lente que é essa? Convergente. O objeto deve ser colocado entre o foco e o centro óptico da lente convergente. A imagem é virtual direita e o que? Maior. Gente, se é lente de aumento, a imagem é virtual direita e maior. Então, ó, numa lupa ou lente de aumento, o objeto deve ser colocado entre o foco e o centro óptico da lente. Qual lente, hein? Convergente. A imagem vai ser o quê? Virtual, direita e maior. Vamos ver isso, como é esquematizado isso? Ó, imagina que eu tenho aqui uma lente. Que lente que tem que ser essa? A lente convergente. Então, ela é de bordas finas, então as setinhas para fora. O que eu vou ter aqui? O eixo óptico. Ó, nosso, nossa eixo principal. Aqui eu tenho o centro óptico. Vou colocar um objeto. Lembrando que meu foco está aqui. Eu vou colocar esse objeto aonde? Entre o centro óptico e o foco. Então, está aqui o meu objeto. Aí está aqui o meu objeto. Tá bom. Aonde está o observador? O observador está aqui, ó. Ó, aqui o olhinho. Aqui está o observador. Eu quero ver o objeto. Não é isso? Então ele vai fazer o quê? Primeiro, vamos lembrar dos raios de luz. Um raio de luz, eu vou pôr até de amarelo. Um raio de luz, ele passa por onde? Pelo centro óptico. E chega lá no olho da pessoa. O outro raio de luz, paralelo. E vai passar por onde? Deixa eu fazer aqui a mesma distância. Bem aqui, né? O foco. O raio de luz vai passar paralelo e vai ser refletido em qual direção? Do foco. Então a pessoa está vendo ela aí. Então eu vou prolongar, ó, prolongando o meu raio de luz. Deixa eu apagar. Vou prolongar, prolongando o meu raio de luz, ó. Prolonguei, prolongando o meu raio de luz. Epa, ficou feio. Eu vou fazer isso de forma bonitinha, para vocês verem. Se eu prolongar o raio de luz, não. Prolongando o raio de luz. Ó, se encontrou. Isso quer dizer que aqui está a minha imagem. Olha lá. A imagem, primeiro, é o prolongamento dos raios de luz. Então, ela é virtual. Toda virtual à direita. E nesse caso, ela é maior, né? Isto é uma lente de quê? De aumento. Uma... Gente, não precisa copiar, é só entender que eu te envio esse arquivo aí para vocês, tá? Então, lupa ou lente de aumento, o objeto deve ser colocado entre o foco e o centro óptico da lente convergente. A imagem vai ser o quê? Virtual, direita e o quê? E maior. Virtual, direita e maior.
Esse é o nosso primeiro instrumento de observação. Eu estou fazendo instrumento de observação. Vamos continuar lá. Aí, na sequência, eu tenho o. Na sequência, eu vou ter quem? O microscópio. Continua a observação, né? É chamado de microscópio composto. Vocês vão entender por que é composto. Se é composto, é feito basicamente de duas lentes, tá? Vocês vão ver que é o seguinte, o que ele vai fazer? Ele é de observação e ele aumenta bastante, né? O microscópio composto, ele aumenta bastante. Então, detalhe, ele é constituído ele é constituído de duas lentes, é por isso que ele é composto, né? Ele é constituído de duas lentes convergentes. Então, eu tenho duas lentes convergentes, é constituído de duas lentes convergentes, uma objetiva, vocês vão entender o porquê que é objetiva, uma lente objetiva, dá para fazer isso em casa, e outra ocular. Então, eu vou ter uma lente objetiva e outra o quê? Ocular. Certo? E vai produzir um aumento. E como é esse aumento? Se eu desenhar para vocês entenderem e esquematizar. Então, eu vou ter duas lentes. Vamos colocar aqui duas lentes. Eu vou tirar aqui um pouquinho só para fazer esse desenho legal. Eu tenho aqui uma lente, né? Ele falou que é feito de quantas lentes? Duas lentes convergentes. Então, eu tenho a primeira lente, que eu chamar de L1, e vou ter uma segunda lente, que eu vou chamar de quem? L2. Lógico, o eixo, o eixo dos dois coincide, o eixo dos dois coincide, está aqui o observador, se está aqui o observador, essa lente é a ocular, que está lá o olho, e a outra lente é a objetiva. Por que objetiva? Porque eu vou colocar aqui o objeto, ó. Detalhe, vamos separar uma coisa aqui. Vamos definir aqui. Foco 1, foco da lente 1, foco da lente 1, foco da lente 2 e foco da lente 2. Então, eu vou colocar um objeto. Eu vou colocar esse objeto bem pequenininho para vocês verem como que vai acontecer. Está aqui meu objeto. Certo? Esse objeto vai produzir o quê? Da lente 1, esquece a lente 2. Primeiro, um raio que vai paralelo, passa pelo paralelo, vai ser refletido na direção de quem? Do foco. Então, quer dizer que um raio que passa pelo centro óptico vai ser refletido na direção do centro óptico. Então, aqui se forma a imagem. Esse foco ficou diferente. Eu vou mudar esse foco. Aqui forma a imagem da lente 1. Eu tenho que mudar esse foco.
Por que que eu tenho que mudar esse foco aqui, gente? Porque esse objeto ele vai estar com foco, ele vai estar entre o foco e o centro de curvatura da lente 2. Então, eu vou colocar lá um pouco maior, aqui F2. Tá bom. Agora, essa imagem vai ser relacionada com quem? Para a lente 2, ó. Com a lente 2. Então, outro raio, vou botar de outra cor, laranja. Ele vai passar pelo centro óptico, ele vai passar paralelo e vai ser refletido na direção de quem? Do centro óptico, chegando ao observador os raios de luz. Mas detalhe, eu vou ter que prolongar. Eu vou ter que prolongar isso aí. Ficou feio. Eu vou ter que prolongar esse raio, ó, prolongando. Prolonguei, prolongando esse. Prolonguei. Encontraram. Olha lá onde que se encontraram. Isso quer dizer que eu vou ter uma imagem. Qual? Eu vou ter uma imagem da lente 2. Aumentou muito, não aumentou essa imagem da lente 2? Lógico, aumentou bastante. Então, ele vai perguntar esse aumento, né? Ele vai perguntar sobre esse aumento. Então, quem aumenta o aumento do microscópio? O aumento em é a multiplicação do aumento da objetiva vezes o aumento da ocular. Então, só para a gente lembrar, quem que é o AM? É o aumento linear de quem? Do microscópio. O aumento linear do microscópio. Esse é o aumento linear do microscópio. Quem é o A ou B? É o aumento linear da lente, qual? Objetiva. E a O é o aumento linear da lente ocular. Então, você vai usar a fórmula de aumento para calcular isso. Só para não esquecer, observação, qual que é o aumento? O aumento é menos a distância da imagem dividido pela distância do objeto, ou aumento é a imagem dividido pelo objeto. Então, você vai ter que usar aí as equações de Gauss e essa situação toda, né? Isto é o nosso microscópio composto, né? Nosso microscópio composto. Nós só estamos fazendo ainda instrumentos de observação, tá? Vão ser os nossos instrumentos de observação ainda. Falta só um instrumento de observação, que essa é conhecido como luneta astronômica. É que vai observar os astros.
A luneta astronômica. Ela é a mesma coisa do que o microscópio composto. Só que aqui eu vou enxergar objetos bem pequenos e próximos, né? A luneta astronômica, ela também é o quê? Ela é constituída de duas lentes convergentes, mesma coisa, duas lentes convergentes, uma objetiva e ocular, e outra ocular, né? E ocular. E Ezinho que ficou feio. E ocular. Então, um é objetivo e outro ocular. Só que detalhe, o objeto está lá no infinito. Está bem distante, né? Então, deixa eu desenhar para vocês verem o que vai acontecer aqui. Vai acontecer o seguinte. Vamos colocar as duas lentes, né? A lente L1 e a lente, opa, e a lente L2. Por coincidência, os eixos ópticos são iguais. Eu vou ter aqui o foco 2, o foco 1, né? E aqui vai estar o foco 2, ó. Foco 1 e foco 2. Então vamos lá, foco 1, não preciso representar. Aqui vai estar o foco 2, ó. Vai estar aqui o observador, nosso observador. E aí, o que vai acontecer? Se é uma luneta astronômica, o objeto está bem distante, bem distante. Então, vamos imaginar que tem aqui um raio que vem bem distante, passando por aqui, e o outro bem distante, passando por aqui, ó. Por quê? Está lá no infinito. Eu vou pôr assim, objeto, eu vou ter que colocar de preto. Objeto, uma distância bem grande, então é no infinito. Objeto, vamos desenhar, escrever isso direitinho. O objeto está onde? No infinito. Então, o raio de luz amarelo lá, ó, passando. Tá. O que vai acontecer? Um raio vai passar por onde? Aonde que esse raio vai passar? Não sei. Ele vai fazer o quê? Ele vai aqui e o outro vai aqui. Vão se encontrar, certo? Vão se encontrar. Então, nessa situação, vai formar a imagem 1. Tá. Se forma a imagem 1, tem outro raio que vai passar, sair paralelo e vai para onde? Na direção do foco. E outro raio que vai sair no vértice. Então, eu tenho aqui a região. E se eu prolongar, ó, prolongando,
Prolongando, encontrou. É formado aqui a minha imagem. A imagem qual? A imagem 2. Você observa que é bem parecido, né? Bem parecido. Então, o que que eu vou tirar aqui? Então, eu vou tirar o aumento, esse aumento. Então, o aumento nominal chamado vai ser a relação do foco 1 pelo foco 2. Então, lá, ó, quem que é o AN? É o aumento aumento. Na verdade, aqui nem é linear mais, aumento angular nominal. O F1 é o foco da lente. Ó, F1 da lente qual? Objetiva. O foco da lente objetiva pelo foco da lente ocular. Vai ser a razão do foco da lente objetiva pelo foco da lente o quê? Ocular. Essa é a nossa equaçãozinha aí, ó. A N é o foco 1 sobre o foco qual? 2. Muito desenho. É legal de se fazer isso no caderno. Depois eu vou enviar isso, só presta atenção. Eu vou enviar isso para vocês, que é muito desenho. Então, dentro dos instrumentos de observação que nós temos a lupa, o microscópio composto e a luneta astronômica, que são três as questões de observação. É fato de entender. A lupa vai aumentar na hora que você quiser. O microscópio vai pegar uma coisa muito pequena e transformar em grande. A luneta astronômica ela vai pegar um objeto bastante distante, que você não consegue enxergar, e transformar em uma imagem que você consegue ver, tudo bem? Essa é a diferença. Então, lá, microscópio vai pegar um objeto, microscópio não, lupa de aumento ou lente de aumento. Ela vai pegar um objeto e vai colocar entre o foco e o centro de curvatura e vai aumentar, né? O microscópio vai pegar um objeto bem pequeno e vai aumentar muitas vezes, né? E a lupa vai pegar um objeto bem distante e vai criar uma imagem que seja fácil de observação. Isso são os objetos de quê? Os objetos, ó. Os instrumentos de observação. Agora nós vamos para os instrumentos de projeção, tá? Os instrumentos de projeção. Que é tranquilo também. Vamos colocar aqui, bem grande. Instrumentos. Instrumentos. De que, gente? De projeção. Os instrumentos de projeção. Primeiro, o instrumento de projeção é a máquina fotográfica. Máquina fotográfica. Fotográfica. A máquina fotográfica, lembre, se é projeção, eu preciso de um anteparo, né? Eu vou precisar de um anteparo. Então, vamos ver como é a máquina fotográfica. Consiste
Consiste em uma câmera. Consiste em uma câmera escura. Nós estudamos câmera escura lá no início do ano. Com uma lente. Com uma lente. E aí, convergente ou divergente? Convergente. Com uma lente convergente. Como, como objetiva. Como objetiva. Então, ela vai ficar de olho no objeto. Focalizada. Focaliza-se a imagem. Focaliza-se a imagem variando-se a distância. Variando-se a distância. Entre o objeto e o filme. Entre a objetiva e o filme. Vou te explicar como funciona isso. Hoje, as câmeras digitais, né? As nossas câmeras não são mais máquinas fotográficas, são câmeras digitais. Por que digitais? Porque ela focaliza isso de forma o quê? De forma digital, ela focaliza isso e vai, né? Ela não precisa você ter lá como focalizar, ela já vai e faz isso de forma o quê? Eletrônica. Vamos entender como é isso? Deixa eu te esquematizar aqui para você, esquematizar a lente. Primeiro, ele falou que é uma lente convergente. Então, vamos desenhar aqui uma lente convergente. Tá, ela aqui é uma lente convergente. Certo, eu preciso traçar um eixo óptico. Eu tenho um eixo óptico. Nesse eixo óptico, eu vou ter, lembre, para ter imagens reais, eu preciso de um anteparo, certo? Para ter imagens reais, eu preciso de um anteparo. E nesse caso, o anteparo é o próprio filme da máquina, tá? Isso quanto a máquina não era digital. Mas o princípio é o mesmo, tá? O princípio é o mesmo. Lembrando que essa lente é uma lente objetiva. Por que que ela é uma lente objetiva? Porque ela vai pegar lá o objeto, tá aqui nosso objeto. Lógico, gente, o que que vai acontecer? Vamos colocar aqui o foco, ó. Eu posso colocar meu foco aqui, ó. O foco aqui. Eu poderia ter menor, mas tudo bem. Então vamos lá. O raio de luz vai passar por onde? Paralelo e vai refletir na direção de quem? Do foco. O raio de luz passa pelo centro óptico, né? E não sofre desvio. Ah, então, vou mudar de cor para vocês verem lá do outro lado. Vou pôr laranja aqui. Aqui está meu objeto. Então a imagem vai ser formada lá no. A imagem vai ser formada. Lógico, essa imagem ela é real, ela é invertida e ela também vai ser o quê? Menor. Eu tiro uma imagem de uma paisagem, ela vai aparecer lá no filme de forma invertida. Quem já viu um filme fotográfico, vê lá as imagens invertidas. Então, eu tiro uma foto, aparece as imagens o quê? Invertidas, tudo bem?
Então, a imagem é real, menor e o quê? Invertida. Lógico, isso vai depender da distância do objeto. O que vai alterar em relação, eu não posso mudar a distância do objeto. O que vai alterar é que a lente, ela pode aproximar e ela também pode o quê? Afastar. Então, quando eu estou focalizando um objeto com uma máquina fotográfica, eu estou alterando a distância da lente em relação ao filme, né? Eu estou aproximando ou afastando. Isso vai depender aí. Essa é nossa máquina fotográfica. Nossa máquina fotográfica. Nossa aula vai ter que horas? Com o intervalo junto, nós pegamos no intervalo, vamos direto. Até 10h30, né? Tá, só falta uma coisinha, máquina fotográfica, e agora nós vamos falar de que projetor. O nosso que, gente? Projetor. Projetor também é um instrumento de projeção, já está dito aí o nome, né? Projetor, instrumento de projeção. O que vai acontecer com o projetor? Nos projetores, nos projetores, uma fonte de luz intensa, por isso que tem lá um feixe de luz, uma fonte de luz intensa, ilumina o objeto. Ilumina o objeto a ser projetado. A objetiva, a objetiva consiste, consiste em uma, consiste em uma lente, consiste de uma lente convergente. Tudo aí se usa lente convergente. Intensa, iluminada, objeto a ser projetado. O objetivo consiste em uma lente que convergente. Então vamos ver como é que funciona um projetor. Então vamos colocar a nossa lente objetiva. Dessa lente objetiva, eu vou traçar o eixo óptico. Tracei meu eixo óptico. Vou ter que ter um anteparo. Ó, um anteparo. Um anteparo pode ser a tela. Eu vou por tela. No caso, basicamente é a parede quando se lança um projetor, né? Então, detalhe. Como é colocado aqui? Eu vou colocar aqui um objeto. Na verdade, os objetos, quando vão apresentar, eles são colocados de forma invertida. Tá aqui meu objeto. Tá, vamos definir aqui, ó. Aqui eu vou definir meu foco, certo? Meu foco, meu foco. Então, um raio de luz
vai passar por ele e vai passar pelo foco. Lógico, se ele passa pelo foco, ele vai ter uma imagem aqui, certo? Eu tenho um raio de luz que vai passar pelo foco e tal. Eu vou ter um raio de luz que vai vir paralela, vai passar pelo centro óptico. Então aqui vai formar quem? A imagem. Gente, o nosso desenho não ficou. Eu vou fazer ele aqui diferente. Pra vocês entenderem o porquê. Vamos colocar nosso objeto aqui, ó. Eu vou apagar aqui uma partezinha. Eu vou fazer diferente para ficar claro que, que eu vou colocar meu objeto aqui, ó. Aqui está meu objeto. Então, só para vocês verem que vai ficar claro a ideia. Está aqui meu objeto. Os raios de luz, eles são... É um feixe de raio de luz, ó. Um feixe de raio de luz. Então, ao passar pelo objeto, ficou muito próximo, eu diminuí ele mais ainda. Porque eu quero fazer uma coisa, vou demonstrar mesmo. Aqui está o objeto. Então, o primeiro raio de luz está vindo aqui, vai passar aqui no foco. Só para a gente... O outro é paralelo, vou passar aqui no foco, ó. Só para organizar, para vocês verem que o projetor, o papel dele é aumentar, né? Então tá aqui o objeto. Tá aqui meu objeto. Deixa eu apagar lá o anteparo, porque ficou mais distante, né? Tá aqui meu anteparo. Meu anteparo aqui pra gente. É a tela. E ó como ficou lá o objeto. O objeto não, né? A imagem. Aumentou, né? A ideia de projetar é também aumentar, né? Ficou errado esse desenho aqui. No foco vai sair paralelo. Tá errado esse aqui, ó. Vamos lá. Um raio de luz. Deixa eu desenhar isso direito. Ficou errado aqui umas coisas. Então, vamos lá. Um raio de luz passa pelo foco. Vai sair paralelo no foco. Então a imagem está aqui, ó, não é essa toda. A imagem é essa aqui, ó. Mas aumentou, fica claro que aumentou, né? E aqui o anteparo, que é a tela, que é a nossa tela. Beleza? Então, nesse caso, a imagem de um projetor, ela é real, ela vai ser invertida, e nesse caso ela vai ser o quê? Maior também. Porque os raios de luz todos estão incidindo aqui, ó. Beleza? Copia isso aí pra gente.
nós vamos resolver algumas questões para a gente continuar aí. É isso. Deixa eu salvar e enviar para vocês. Salvando, eu vou enviar aqui para vocês. Tá aí. Foi enviado aí para vocês, beleza? Então, o que, que nós vamos fazer? Eu vou resolver algumas questões, depois passar algumas para vocês resolverem. Então lá, ó. Deixa eu entrar lá, eu acho que eu já vamos entrar aqui. Física, livro do professor, não, livro do aluno. Livro do aluno. Se eu não me engano, é capítulo 6. Já abriu? Tá aí, ó. Os instrumentos, ele fala da câmera fotográfica, tá? Ele traz uma continha aí. Câmera digital, como é que funciona, mesmo esquema. Dê uma lida aí no material de vocês, que ajuda muito. Tem aí as questões resolvidas. E vamos lá resolver. Página 300, né? Página 300. Nós vamos resolver isso aí. Que é o seguinte, não é muito difícil, não. Então vamos lá. Nossa página 300, né? Voltando aqui. Saco. Instrumentos ópticos. Beleza. Então vamos aqui, ó. Vou travar ela aqui para a gente resolver. Pessoal, página 300, questão P164, certo? Página 300, questão 164. Vamos ver como funciona isso aí? Olha como é simples. Se você tiver dúvida, alguma coisa, tá? Todo mundo aí vendo, né? Então vamos lá, ó. Agora nós vamos para a resolução de questões, certo? Então ele fala o seguinte:
Uma máquina fotográfica simples é constituída por uma câmera escura. Uma das faces verticais é colocado um filme fotográfico visível. E na oposta está uma lente adequada que pode se afastar ou aproximar do filme. Certo. A lente pode ser divergente? E aí? Gente, máquina fotográfica, a lente pode ser divergente? Não. Letra A, né? Não. Por que não? Porque é uma lente convergente, né? Porque é uma lente convergente. Justifique a sua resposta. Não. Por quê? A lente divergente? Não. Porque a lente divergente conjuga. A lente divergente conjuga de um objeto real. De um objeto real, uma imagem virtual. Virtual. Mas eu não quero uma imagem virtual, eu quero uma imagem real. Por isso que não pode ser a lente convergente, tá? Não pode ser a lente divergente, porque ela vai ter uma imagem virtual. B. Em que lugar relativamente a lente deve ser colocado o filme para se obter imagens nítidas de um objeto infinitamente afastado? Espera aí, olha a pergunta, letra B. Letra B. Em que lugar relativamente à lente deve ser colocado o filme, né? Olha lá, em que lugar relativamente à lente deve ser colocado o filme para que obtenha imagens nítidas de um objeto infinitamente afastado? Pessoal, se ele está muito distante, o objeto deve ser colocado, que a lente deve ser colocada aonde? A lente não, né? Na verdade, vai mudar o filme, né? Então vamos lá. O filme deve ser colocado no foco. Entenda, se a distância é muito grande, a imagem vai ser formada no foco, né? Então, aonde que deve ser colocado o filme? No foco, certo? C. Fixando o filme na face vertical acima indicado, como procede para que a imagem continue nítida no filme? Quem vai avaliar isso? Se chama lei de quê? De Gauss. Bem teoria essa, né? A lei de Gauss, que é 1 sobre o foco, é igual a 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância de quem? Da imagem. Isso aí. Não teve continha nenhuma. Isso máquina fotográfica, certo? Não teve nenhuma continha. Isso aqui, máquina fotográfica. Então, a P165 é de vocês, na sequência aí, tá? Vou fazer outra. Na sequência, vai falar de projetor, né? Ele traz aí. Então, vamos lá resolver a questão da página 312 ou 302, certo? Página 302, nós vamos resolver
exercício proposto da questão 162. Aí já é projetor, certo? Então vamos ver aí. Eu vou travar para vocês. Eu vou aumentar aqui para a gente travar. Passou. Hum. Travando para a gente aí. Olha lá, ó. Um projetor de slides deve projetar sob a tela situada a 7 metros. Epa! O que é esses 7 metros? Se ele vai projetar, então a distância da imagem é 7 metros. Do aparelho, uma imagem 20 vezes maior. Qual é o aumento? Menos 20. Por que menos? Porque a imagem é invertida, né? Maior. Letra A. A distância do slide à lente. Opa, a distância do slide à lente. Gente, aumento é menos DI sobre DO. E o que ele está perguntando é a distância do slide à lente, então é a distância do objeto. Então vai ficar assim: menos 20 é igual a menos 7 sobre quem? DO. Menos com menos é mais. 20 DO é igual a 7. DO é igual a 7 dividido por 20. 3,5 DO é igual a 0,35 metros. Ou melhor, a distância do objeto é 35 centímetros. Gente, é tudo as equações que nós já usamos, tanto para lente quanto para espelhos esféricos. É a mesma coisa, tá? Letra B, a vigência do objeto do projetor. Epa! A vigência do objeto. A vigência é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Calculando isso. 1 sobre a distância do objeto. Vamos colocar em centímetro, né? Tudo em metros, na verdade. 0,35 mais 1 sobre 7. Mínimo multicomum disso tudo aí, hein? Multiplica os dois. 7 vezes 0,35. 7 vezes 0,35 dividido por 0 dá 7. Mais. E 7 vezes 0,35 dividido por 7 dá 0,35. Isso quer dizer que é 7,035. Ou, dois zeros não. 0,35 dividido por 7 vezes 0,35. Calculando isso, 7,35 dividido 7 vezes 0,35. Dá quanto, hein? 7 vezes 0,35. Vou calcular aqui. Calculadora. Vou calcular. Como é o valor lá? 7 vezes 0,35 é igual a 2,45. Então, vai ficar com uma continha nossa. Vai ser 7,35 dividido por 2,45. Isso dá 3. Vira aí o cálculo, sem muito segredo.
né? A P 164 é de vocês. E vou resolver mais uma aí. Tira um print aí, gente. E eu vou resolver mais uma. Vou passar aí uma atividade para vocês, tá? Vocês podem ter certeza que nós vamos fazer uma atividade. Já pode pegando essas que eu já estou falando aí. Vou mais outra aqui. Vamos lá. Continuando. Deixa eu reduzir aqui. Microscópio composto. Evolução do microscópio. Tá a história aí. Então vamos lá, ó. Microscópio composto, página 308. Vamos resolver essa 168 aí. Ei, sai não. Saco. Vou travar aí. Escrita na tela, né? Então, a próxima é a página 308. Então, vamos ver aí, ó. Então, vamos ver. Página 308, questão P168. O objetivo de um microscópio composto tem distância focal. Então, eu vou pôr assim. Foco da objetivo, 6 milímetros. E a ocular tem uma distância focal de foco da objetiva, OB, OC, de 24 milímetros. Microscópio, hein? A ideia é microscópio. Um objeto está à distância do objeto 6,1 milímetros do centro óptico da objetiva. A imagem final a ser formada, ó, a imagem é de 250 milímetros da ocular. A imagem final a ser formada é de 250 milímetros da ocular. Então, é a distância do objeto, vou pôr assim, distância da imagem, 2, é 250 milímetros. Calcule. A. O aumento linear transversal para a objetiva, para a ocular e para o microscópio. Ixi, ele quer o aumento de 3 coisas primeiro. Eu vou abrir aqui um negocinho para a gente escrever. Então, para a gente responder, já tirei os dados, ele quer o aumento da objetiva, o aumento da ocular e o aumento do microscópio. Certo? Então, com calma. O que é cada um? Eu vou criar uma equação aqui para vocês entenderem. Pensa comigo. O aumento, só para a gente lembrar, o aumento não é menos DI sobre DO? O aumento é menos DI sobre DO. Mas ele só deu DO, ele não deu DI. Mas espera aí, eu tenho que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Se eu isolar DI daqui e juntar aqui, surge uma nova equação.
vocês podem até adotar, que aumento é igual o foco dividido pelo foco menos a distância do objeto, certo? A distância do objeto. Essa é uma equação que nós podemos usar mais rápido. Agora, se quiser fazer os dois cálculos, podemos. Mas vamos lá. Então, vamos calcular. Primeiro, ele quer saber o aumento da objetiva. Então, o aumento da objetiva é o foco da objetiva dividido pelo foco da objetiva menos a distância do objeto. Calculando. Quem é o foco da objetiva? 6. Quem é o foco da objetiva? 6. Menos a distância do objeto. Dá 1, é 6,1. Isso quer dizer que o aumento da objetiva é 6 dividido por menos 0,1. Isso vai dar igual a menos 60. Ó, menos 60. Tá, qual é o aumento da ocular? É o foco da ocular dividido pelo foco da ocular pela distância. Calma. Quem é o foco da ocular? O foco da ocular é quanto? O foco da ocular é quanto? E o foco da ocular, que é quanto? 24 dividido por 24. Quem é a distância agora desse objeto? Né? Tem um problema para saber a distância desse objeto, que eu não sei calcular qual é a distância, que seria a distância da imagem, né? Da outra lente. Então, nós vamos ter que fazer isso. 1 sobre o foco 2 é igual a 1 sobre a distância do objeto menos 1 sobre a distância da imagem. Então, vai ficar 1 sobre 24 é igual a 1 sobre a distância do objeto menos 1 sobre a distância da imagem, que é quanto? Menos 250. Aqui está mais, né? Que é mais. Aqui é menos. Menos 250. Menos com mais fica menos. 1 sobre 24 é igual a 1 sobre DO menos 1 sobre 240. Está 250 ali. É 240. Tá negativo, passo para lá. Positivo. Então, 1 sobre DO é igual a 1 sobre 24 mais 1 sobre 240. É 240 ou 250? Eu estou fazendo conta, estou fazendo. Eu que estou doidão. É 250 mesmo. Então, fazendo essa conta que vocês podem fazer, nosso DO é aproximadamente 21,9 milímetros. E aí eu volto lá em cima, ó. Eu volto para calcular o aumento da ocular é igual a quê? 24 dividido por 24 menos 21,9. 24 não, 200.
Que dá a mesma coisa, né? Que eu poderia calcular é isso, que dá a mesma coisa. Isso é igual a aproximadamente 11,4. Esse é o aumento da objetiva. Tá, falta o aumento de quem, ó? Olha que conta, né? Vou até pôr aqui a questão. Qual é essa questão? É a questão. No finalzinho eu coloco. E agora, falta o aumento de quem? Do microscópio, que é a multiplicação do aumento da objetiva vezes o aumento da ocular. Então, o aumento do microscópio é qual é a objetiva, o valor da objetiva, menos 60. Menos 60. Vezes o da ocular, 11,4. Isso quer dizer que o aumento do microscópio é menos 684. Então, calculei os dois aí. Que questão que é essa, gente? Só para mim colocar aqui em cima, que eu vou enviar esse arquivo para vocês. P 168, né? P 168. Certo? Imensa. Deixa eu resolver a B e aí eu envio esse arquivo para vocês. B. Aqui só foi a letra A, né? B. O que ele pede na B? A distância entre o objeto, a objetiva e a ocular. Ele quer saber a distância entre a objetiva e a ocular, né? Então, fácil. Eu vou pegar o aumento da objetiva, que é quem é o aumento da objetiva? Menos distância da imagem da objetiva dividido pela distância do objeto. O aumento da objetiva é igual menos quem? Opa, o aumento da objetiva nós já calculamos. Que é quanto? Menos 60 é igual a menos esse DI que eu quero, né? Menos DI. Quem é o DO? 6,1. Menos com menos é mais, então DI é igual a 60 vezes 6,1. Isso vai dar esse zero, corta com esse. 6 vezes 1, 6. 300 e quanto? 366 milímetros. Só que ele quer a distância da lente. Então, eu vou somar mais 21, né? A distância da lente. Então, é 366 mais 21,9. A distância entre a lente 1 e a lente 2 é igual a quanto? 387,9 milímetros. Imensa essa, né? Salvar. Galerinha, então, o que eu quero que vocês façam, e eu vou já passar para vocês. Vocês já podem ir fazendo, eu vou agora mandar enviar o formulário. A P169, eu já vou enviar o formulário, mas é aquelas questões que eu já marquei para você fazer. Então, vou enviar o formulário para vocês fazerem 3 questões, ainda hoje, tá? Nós temos 20 minutos, dá tempo para fazer. Certo? Então, já vou enviar o formulário. Eu vou montar aqui e já envio. Valeu?